Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos, mais especificamente estamos falando sobre opções e nesse vídeo nós vamos falar sobre o preço de uma opção. Então, só relembrando, quando nós estudamos contratos a termo e contratos futuros, né, os forwards e os futures, o que nós vimos sobre o valor de mercado desses contratos? Nós vimos que tanto para os forwards como para os futures, quando eu entrava na posição no início da vida do contrato, então o contrato vai começar na data T0 e vai terminar na data Tzão, então nós vimos que tanto para os forwards como para os futures existia um preço chamado forward price ou futures price, que a gente chamou de F de T0 e vírgula Tzão, que era o valor que eu ia negociar o produto comprando ou vendendo, né, o underlying na data Tzão, mas nós vimos que este forward price ou futures price, ele era definido de forma que o valor inicial do meu de mercado, do meu forward ou do meu futures, ele era zero. Então, o valor inicial de mercado dos forwards ou dos futures é zero. Por quê? Porque esse forward price ou futures price, ele era definido dessa forma, ele era definido para que quando o meu contrato começasse, o valor para eu entrar na posição, quer seja eu comprando ou vendendo a termo, ou comprando ou vendendo a futuro, o fato é, esse forward price ou futures price era calculado de modo que o valor inicial do meu contrato, o valor inicial de mercado do meu contrato fosse zero. Então foi o que eu escrevi aqui, ó. O valor inicial de mercado dos forwards e dos futures é zero, ou seja, não há pagamento nem recebimento entre as partes no início de uma posição em um contrato a termo ou contrato futuro. Quer seja você entre comprando ou vendendo a termo, ou quer seja você entre numa posição comprando ou vendendo a futuro, na hora que você entra na posição, o valor inicial de mercado dessa posição é zero. Você não paga nada para isso. E o que mais que nós vimos? Só relembrando, que no caso dos contratos a termo, ao longo da vida do contrato, então em um instante de tempo t qualquer, desde o início até o vencimento do contrato, né? Então desde o início até o vencimento do contrato, o forward vai passar a ter valor de mercado. E esse valor, óbvio, ele pode ganhar dinheiro, dependendo da posição que você está, ou perder dinheiro. Então esse contrato pode ter um valor positivo ou negativo, mas vai muito provavelmente ser diferente de zero. Ou você vai ganhar dinheiro ou vai perder dinheiro. No caso dos futures, lembra que nós vimos que os futures, ao longo da vida, eles sempre têm valor de mercado igual a zero no início de cada trading day. Por que mesmo? Devido ao processo de mark-to-market e de ajustes diários. Quer dizer, o contrato futuro igual ao forward, ele vai ganhando valor ou vai perdendo valor ao longo do caminho, dependendo do que está acontecendo com os preços que estão sendo negociados aqui para a data Tzão, como a gente já viu. Mas a cada dia eu via quanto eu estava ganhando ou perdendo e eu vou liquidando isso. Mas o que importa para esse vídeo, eu só estou fazendo uma revisão, mas o que importa para esse vídeo é essa parte aqui, né? Que para eu entrar num contrato a termo ou num contrato futuro, eu não pagava nada e nem recebia nada no início do meu contrato. O que acontece com as opções? Então vamos falar do valor de mercado de uma opção. O valor de mercado de uma opção nunca é zero. Para eu comprar uma opção, por quê? Vou ler o que eu escrevi aqui, depois eu explico, né? Para você comprar, para você adquirir uma opção, quer seja ela uma opção de compra ou uma opção de venda, né? Uma call é uma opção que me dá o direito de comprar alguma coisa numa data por um determinado preço, e a put é uma opção que me dá o direito de ter a opção de vender alguém que eu digo é um underlying, é um determinado ativo, objeto é um underlying, por um determinado preço numa determinada data. Então, tanto na call como na put, eu tenho o direito de negociar comprando, no caso da call, e vendendo, no caso da put, por um determinado preço numa determinada data, ou em várias datas, como a gente já viu nos vídeos anteriores, eu posso negociar aquele underlying com o cara que me vendeu, com o emissor da opção.
Mas o fato é, para eu comprar desse emissor essa opção, quer seja de compra ou de venda, pode ser em qualquer instante. Pode ser que eu estou comprando essa opção lá do emissor, inclusive pode ser que eu estou comprando uma opção no mercado secundário, que a gente fala, de alguém que tem aquela opção e ele vai vender aquela opção para mim. O fato é, nunca eu vou pagar zero por uma opção. Por quê? Né? Então, deixa eu explicar primeiro. Sempre que eu vou adquirir uma opção, quer seja na data inicial da vida do contrato, quer seja no meio do contrato, se eu comprar essa opção de alguém que tem, é o chamado mercado secundário, sempre eu tenho que pagar um valor ao vendedor dessa opção. Então, o emissor da opção é o cara que vendeu para você a opção lá no primeiro dia, lá na data T0. Aí eu tenho essa opção. Se chegar no meio do caminho e eu quiser vender para alguém, não é o emissor que está vendendo a opção, é quem já tem a opção. Então, nesse caso, é o mercado chamado mercado secundário. Né? O mercado primário é o emissor da opção vendendo para você. O mercado secundário é você tem a opção, você não quer mais, você vende ela, ou você quer comprar ela, você compra de alguém que já tenha, né? Que comprou algum dia de alguém que emitiu. O fato é, quem vai comprar, quem vai adquirir essa opção, quer seja no mercado primário ou no mercado secundário, essa opção pode ser call, put, pode ser o que você quiser. O fato é que quem vai comprar essa opção, ele tem que pagar, sempre tem que pagar para quem está vendendo essa opção um valor chamado prêmio ou preço dessa opção. E por que quem está comprando sempre tem que pagar alguma coisa, tem que pagar algum valor de mercado? No caso dos contratos forwards e dos futures, quando eu entrava na posição, né, na posição inicial T0, eu não tinha que pagar nada. Só bastava definir direitinho o futures price ou forward price, que eu entrando ou comprando ou vendendo a termo, ou comprando ou vendendo a futuro, tanto faz, o valor desse negócio aqui era zero. Por que agora eu não é zero? Se eu quiser comprar, e no caso do futuro, mesmo se eu quiser entrar no meio do caminho, quer dizer, o meu contrato todo dia está sendo marcado no mercado, vale zero. O meu contrato futuro, V de T igual a zero. No caso do forward, não. Se eu quiser comprar um forward no mercado secundário, eu tenho que pagar ou receber, dependendo daquele contrato ter valor positivo ou negativo. Agora, no caso de uma opção, se eu quero comprar aquela opção, nunca eu vou pagar zero. Eu que estou comprando, tenho que pagar para quem está me vendendo. Por quê? É isso que eu estou explicando agora. Porque pense o seguinte, se o preço, isso aqui tem a ver com aquela história do free lunch, que é uma estratégia de arbitragem. Antes de eu ler aqui, o que é a estratégia de arbitragem? Se eu começo numa situação que eu começo com V, vamos chamar V de T, no instante T, e depois num instante Tzão, maior do que Tzinho, eu vou ter V de Tzão, que é sempre maior ou igual a V de Tzinho. Mas, em alguns casos, eu sei que o meu V de Tzão ele é maior do que o meu V de Tzinho. Ou seja, a probabilidade do meu V de Tzão ser maior do que o V de Tzinho, isso aqui é maior que zero. Ou seja, pode ter casos em que dá igual, que o quanto eu tinha no começo é quanto eu vou ter no fim, aí eu não ganhei nada. Mas, com certeza, existem casos, alguns casos, ou alguns, né? E por isso que a probabilidade do V de Tzão ser maior do que o V de Tzinho é maior que zero, ou seja, com certeza tem alguns casos em que o meu valor final vai ser maior do que o valor inicial. Essa era uma oportunidade ou uma estratégia de arbitragem. Quando acontecesse isso, eu tinha uma arbitragem, começar com X e terminar com X ou mais do que X, sendo que com certeza em alguns casos eu vou terminar com mais do que X. Então, isso tem a ver com a explicação do porquê que uma opção não pode nunca custar zero. Então, se o preço da opção fosse zero, veja, o resultado financeiro total desse contrato para o comprador poderia ser zero, porque eu comprei por zero. Então, o que vai chegar no final?
se eu comprei por 0, se eu exercer a opção, então eu sou o comprador, eu estou na posição long da opção, eu sou o detentor da opção. Então, se eu comprei por 0, me deram essa opção, chamada opção de graça, o que vai acontecer? Chega no final, lá na data de exercício ou nas datas de exercício, se eu não exercer os meus direitos, eu vou continuar com 0, que é o que a gente chama se a opção virar pó, eu comecei com 0 e vou continuar com 0, a opção virou pó. Só que se a opção não virar pó, eu vou ter um resultado, eu vou ter mais do que 0. Então eu vou começar com 0, porque eu não paguei nada para ter aquela opção. Se chegar nas datas de vencimento, na data de vencimento ou nas datas de vencimento, eu posso não exercer, resolver não exercer os meus direitos, pelos motivos que a gente já explicou. Por exemplo, você não vai querer comprar um produto por um preço de exercício de 150, sendo que o preço de mercado é 100, né? Você não vai querer exercer o seu direito de comprar por 150, uma coisa que se no mercado ela vale 100, você vai abrir mão do teu direito, então a tua opção virou pó, teu direito vale 0, virou pó. Então o fato é, se eu não exercer o meu direito, eu vou ter 0 no final. Se eu exercer o meu direito é porque eu vou ter mais do que 0. Mas nunca eu vou ter negativo. O que vai acontecer então? É exatamente uma oportunidade de arbitragem, uma estratégia de arbitragem. Eu vou começar com 0 e vou terminar, possivelmente em alguns casos eu vou ter 0, e tudo bem, não ganhei nada, nem perdi. E em outros casos eu vou começar com 0 e vou terminar com mais do que 0. Eu ganhei. Então ou eu terminei do mesmo jeito que eu comecei, não perdi nada, ou eu ganhei, mas nunca vou perder. E isso é uma oportunidade de arbitragem que a gente chama que é um free lunch, almoço grátis. Como não existe almoço grátis, não vai ter isso, para alguém vender para você esse contrato, alguém vai querer cobrar por isso. Ninguém vai te dar almoço grátis, ninguém vai deixar você ter uma oportunidade de arbitragem. Claro, você podia pensar do ponto de vista do cara que vai vender. Você fala, mas eu quero comprar, eu quero encontrar um free lunch, uma oportunidade de arbitragem. Sim, você quer e o mundo inteiro quer. Só que para você encontrar isso, tem que ter algum vendedor, a posição que está short na opção, que é o resultado oposto ao teu. Então ele vai vender, se ele fizesse isso, o que vai acontecer? Ele vai vender para você por 0, né? O que a gente está falando, se o preço da opção fosse 0. Então o vendedor, se ele fizer isso, o emissor da opção, se ele vender por 0, o que vai acontecer para ele? Em alguns casos, ele vai terminar com 0, então ele vendeu para você, deu a opção de graça para você, ele vendeu a opção, emitiu a opção para você por 0. Então o que vai acontecer? Quando você não exercer a opção, ele não vai ter que pagar nada, ele vai terminar com 0 também. Só que, se você resolver exercer, você que é o dono da opção, vai ter um ganho maior do que 0. E aí, obviamente, como a gente viu que o mercado de derivativos é um mercado de soma 0, zero sum game, um jogo de soma 0, se você está ganhando, o vendedor da opção está perdendo. Então, ou ele vai terminar com 0 se a tua opção virar pó, se você não tomar a decisão de exercer, e se você tomar a decisão de exercer, ele vai terminar, você vai ganhar dinheiro e ele vai perder, ele vai terminar com menos que 0, mas nunca positivo. Então, o emissor terminaria com 0 ou menor do que 0 o resultado dele. E aí, lógico, nenhum player do mercado vai querer assumir uma posição desse jeito, recebendo 0. Que ele fala, bom, que vantagem eu levo aqui? Ou eu vou continuar igual eu estou agora, se eu te der o direito, se eu der para alguém o direito de fazer alguma coisa com relação a mim e não cobrar nada por esse direito, o que vai acontecer? Ou no final, a pessoa lá para quem eu dei esse direito não vai exercer o direito dela e eu continuo como eu tô, ou ela vai exercer o direito e eu vou tomar prejuízo. Então, quem vai querer fazer isso, né? Recebendo 0 para isso? Ninguém. Então, por isso que todo mundo que quiser comprar uma opção sempre tem que pagar um valor de mercado que é o chamado o prêmio ou preço da opção. Se você lembrar, se você tem carro e você faz um seguro do seu carro, o seguro do teu carro é uma opção. Que tipo de opção é o seguro? O seguro do teu carro, do carro. Pensa aí com calma, mas é uma put. Por quê? Você comprou do seguro, tanto é que chama o prêmio do seguro, você comprou lá da seguradora, da empresa de seguros, aquela opção. O que você tem? Por que é uma put?
você tem agora o direito de vender para ela o teu carro por um determinado preço, que é o preço de exercício, o strike price, que a gente já falou que é ou X ou K, caso aconteça um sinistro. Então, tem uma regra lá que foi combinada. Então, por exemplo, se você pegar teu carro e bater ele na parede e teu carro virar zero, né? Teve perda total no teu carro, virou pó teu carro, não vale nada. Ou vale o preço do ferro velho. O fato é, vamos dizer que teu carro custa 150 mil reais, o valor de mercado dele, só que você acabou de bater na parede e ele vale zero, ou vale 10 mil reais, 20 mil reais. Você vai pegar aqueles 20 mil reais e vai vender para a tua seguradora pelo preço de exercício, que é a tal da tabela FIP, vamos dizer que no teu carro vale lá 150 mil reais. Então você bateu o teu carro, agora ele não vale 150, ele vale 20. Só que, né, então o ST do seu carro é 20 mil reais. Só que você vai vender para a seguradora pelo preço de exercício, para isso que você comprou dela aquela apólice, pagou para ela um prêmio, para ter a opção de vender para ela por 150 mil reais, quando o valor do teu carro, né, se você bater, ele vale menos do que 150, basicamente é isso. Ou quando alguém rouba o teu carro, se alguém roubar teu carro, você vai entregar a chave do carro que ficou com você, possivelmente, ou vai entregar a chave reserva. O fato é, toma aqui a chave, vale zero aquilo, não tem nada, né? Então você está vendendo para a seguradora uma coisa que vale zero pelo valor de mercado. Então por isso que o teu seguro é uma put. Mas o fato é, o preço que você paga pela tua pólice de seguro, tanto é uma opção, né? Eu expliquei aqui que é uma opção de venda, que é o prêmio daquela opção, é o prêmio do teu seguro, é o prêmio daquela opção, tá bom? Bom, para terminar esse vídeo, é o seguinte, eu queria explorar aqui mais um conceitozinho. Já que nós falamos que tem as opções de característica europeia, né, que eu posso exercer os meus direitos só na data de vencimento do meu contrato, e tem as opções de característica americana, que eu posso exercer meus direitos desde o início até a data de vencimento, né? Nós falamos também dos contratos de característica bermuda, mas aqui eu quero focar só nos contratos de característica europeia, que eu só posso exercer os meus direitos lá em uma determinada data, que é a data de vencimento do meu contrato, né? O maturity da minha opção, ou os contratos, né? Os derivativos, a opção de característica americana, que eu posso exercer os meus direitos em qualquer data, inclusive na data tesão. Então, eu quero comparar o preço desses dois contratos. Então, como é que fica a comparação entre o preço de uma opção americana e o preço de uma opção europeia? Então, pensa, é assim, é meio óbvio, né? Se no caso da opção americana, eu imagina dois contratos, um que tem característica europeia e um que tem característica americana. Tudo igualzinho, para a gente não comparar banana com laranja, certo? Você tem que comparar tudo igual. Porém, um deles é uma opção americana e o outro é uma opção europeia. O resto é tudo idêntico. Então a pergunta é, qual vale mais? Qual tem preço maior, qual tem prêmio maior? A opção, pode ser call, pode ser put, pode ser o que você quiser, mas qual vale mais? O contrato que tem característica americana ou o contrato que tem característica europeia? Então eu estou te contando que, lógico, quando chegar no vencimento, no dia do vencimento, nós já vimos que tanto um como o outro, todos os derivativos, tem que valer igual ao seu payoff. Lembra disso? Se não for, o valor dele não foi igual ao payoff nesse dia, a gente viu que tem arbitragem. Lembra? A gente falou disso lá em alguma aula passada, em um vídeo passado, volta lá e relembra. Então isso é na data tesão. Agora, antes, tá vendo que não tem menor ou igual aqui, só tem menor. Antes, desde, né, lógico que aqui é de T0, é menor, então essa coisa aqui seria T0, é menor, lógico, desde o início, que T é menor do que Tzão. Então, um contrato de característica americana, ele sempre vale mais ou igual a um contrato de característica europeia para esses instantes aqui. No vencimento, ambos valem um igual ao outro e que todo mundo vale o payoff daquele derivativo. Mas durante a vida do contrato, o contrato de característica americana, se ele for igualzinho ao outro
só a única diferença um é característica americana e outro é europeia, se essa for a única diferença, o de característica americana ele vale mais ou vale igual. Vamos entender primeiro a lógica disso. Por que vale mais ou igual? Pensa. Primeira coisa que você podia pensar, um é igualzinho ao outro, só que o de característica americana me permite exercer o meu direito no meio do caminho. Então ele permite tudo igualzinho, ele é igualzinho ao outro, só que me permite ainda exercer os meus direitos antes. Então não pode ser pior, né? Pode ser ou igual, se exercer os meus direitos no meio do caminho não tiver valor nenhum, não vale nada isso, é inútil exercer os meus direitos no meio do caminho, então o contrato de característica americana, ele tem mesmo preço, é igual ao de característica europeia. Isso se exercer os meus direitos no meio do caminho for inútil, não valer nada. E se valer alguma coisa, então eu tenho tudo que tem o contrato de característica europeia e mais ainda coisas no meio do caminho que valem alguma coisa. Então, lógico que o contrato de característica americana é maior, o valor dele é sempre maior ou igual do que um contrato de característica europeia. Lembrando, quando que é igual? Quando o direito de exercer antecipadamente, lembra? É o chamado early exercise, é o exercício antecipado. Então, se o early exercise for não valer nada, então o meu contrato de característica americana vale igual ao europeia. Então, por isso que eu escrevi essa fórmula aqui, que a minha opção europeia, mas vale para um contrato derivativo de característica americana, mais genericamente do que só opção, mas como a gente está falando de opção, então eu escrevi que a minha opção americana é igual à minha opção europeia, imagina, dois contratos tudo igualzinho, mais o direito de exercer antecipadamente, o early exercise. Se eu tenho direito de exercer antecipadamente, se esse direito de eu exercer antecipadamente valer alguma coisa, então o contrato da opção americana vale mais do que o da europeia. Se eu exercer antecipadamente não vale nada, então esse direito é não vale nada, é inútil, aí é igual aqui, tá bom? Mas lembra, o valor do exercício antecipado é sempre maior ou igual a zero. Por que é maior ou igual a zero? Porque é um direito. Então nunca vai ser negativo, eu só vou exercer o meu direito se for bom para mim. Então no pior caso, não foi bom ou tanto fez, foi inútil, vale zero, o exercício antecipado vale zero. E se for bom para mim, vale mais do que zero. Então, por isso que o contrato de característica americana vale mais do que o contrato de característica europeia. Então, como eu já expliquei, quando que vale igual, né? Só vale igual, o contrato de característica americana vale igual, se o early exercise não tem valor. O que significa isso? Se nunca for ótimo exercer antecipadamente. E quando que acontece isso? Olha, eu posso te dar um exemplo. Eu não vou te provar isso agora, a gente nem vai fazer isso nesse curso, nem é porque a demonstração disso é tão complicada. Se você quiser, você procura um excelente livro de derivativos com um autor muito conhecido chamado John Hu. Ele tem vários livros, que o livro dele chama Options, Futures and Other Derivatives. Então você procura lá, você vai encontrar. Tem em português, tem em inglês. No momento que eu estou escrevendo essa aula, estou gravando essa aula, acho que nós estamos na 10ª edição, mas ele sempre atualiza. O fato lá tem a demonstração disso, nem é complicado, nem envolve tanta matemática. Mas o fato eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu, como eu falei, não vou demonstrar. Se você quiser ver a demonstração, você vai lá no livro do John Hu, mas eu vou te dar um exemplo, que é o quê? Que nunca é ótimo exercer antecipadamente se você tiver uma opção de compra e o underlying for um ativo que não paga dividendos. Então, por exemplo, imagina que nós estamos falando de uma ação de uma empresa e você sabe que naquele período, pode até ser que a empresa pague dividendos, mas naquele período que vale a vida da opção, vamos dizer que a sua ação não vai pagar dividendos, né? E você tem uma opção de compra em cima dessa ação. Então, se o teu underlying, que é uma ação, não pagar dividendos, não precisa ser que ele não paga nunca. O que importa é que nesse período ele não vai pagar dividendos. Então, a gente vai chamar aqui D igual a zero. Ele não vai pagar dividendos ao longo de todo esse período.
Então, se o seu underlying não vai pagar dividendos, se você tiver, presta atenção, se você tiver uma opção de compra, uma call, uma opção de compra em cima de um underlying que não paga dividendos, dá para mostrar que nunca é ótimo exercer antecipadamente. É burrice, é bobagem, é perder dinheiro, é jogar dinheiro fora se você exercer antecipadamente. O quê? Uma opção de compra quando o seu underlying não paga dividendos. Ah, mas e se for uma put? E se pagar dividendos? Aí muda tudo. Aí existe um momento, que esse é um problema matematicamente complicado, a gente nem vai tratar disso aqui, mas existe um momento em que é ótimo exercer o teu derivativo, mas exercer antecipadamente o seu derivativo. Mas, no caso de opções de compra, de call, se o underlying não paga dividendos, dá para mostrar que nunca é ótimo exercer antecipadamente. Então, nesse caso, se eu pensar uma opção de compra, uma call de um underlying que não paga dividendos, quer seja essa opção americana ou quer seja ela europeia, o valor da opção americana e o valor da europeia, se for tudo igualzinho, é o mesmo. Por quê? Porque exercer antecipadamente vale zero. Então, o early exercise valendo zero, a opção americana vale igual à europeia. Bom, pessoal, é isso. Espero que você esteja gostando. Tem muitos conceitos, mas para quem já sabe, como eu disse, passa mais rápido, pula, enfim. E para quem não sabe, são coisas que parecem complicadas, mas conforme você vai vendo e vai vendo exemplos, vai estudando, essas coisas vão ficando cada vez mais naturais para você. Então, eu espero que você esteja aproveitando e eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!